podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre telemedicina. O Alecrim publicou uma matéria bem legal lá no Tecnoblog, com várias entrevistas, uma reportagem, né? E, inclusive, a gente trouxe essa reportagem para este episódio também. Tem uma entrevista no meio do programa, então acompanha que tá bem bacana. A gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 15 minutos e 47 segundos. Paulo Riga, vamos lá, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem foi via e-mail, tecnocast@tecnoblog.net. A pessoa pediu para ler o nome dela como anônimo, então vamos nós. Olá, sobre o episódio 146, concordo com absolutamente tudo que vocês falaram sobre cartórios. Eu faço estágio em um cartório eleitoral e lá a gente vê umas burocracias muito chatas também. Quando o eleitor tem uma multa, nós geramos um boleto e ele paga no banco, somente no banco, e não é em qualquer banco, e sim no Banco do Brasil. Após pagar, você ainda precisa retornar ao cartório com comprovante de pagamento para quitar a multa com o TRE. Gente, mas eles não sabem que o boleto já foi pago? Não entendi. Se você pagar pelo Internet Banking do Banco do Brasil, você ainda precisa enviar o comprovante para o e-mail do cartório. Até então, pode não ser um grande problema, mas daí tem as pessoas que não sabem enviar o e-mail. Eu não sei os outros funcionários, mas eu ajudo essas pessoas que não sabem enviar o comprovante de pagamento no e-mail. Mas eu tenho uma boa notícia para quem tá ouvindo essa mensagem e tem um cafezinho do Bolsonaro para pagar. Quem precisar pagar multa não precisa retornar ao cartório com o comprovante de pagamento para dar baixa na multa, pois agora o sistema identifica o pagamento automaticamente, porém só paga no Banco do Brasil. Também tem como imprimir comprovantes direto do site do TRE do seu estado, evitando que você pegue filas só para pegar uma folhinha com o QR Code ou a assinatura do chefe de cartório dizendo que você está quite. Às vezes, as pessoas que nós atendemos acham que a culpa é nossa por toda essa burocracia e saem de lá nos xingando ou resmungando. Tem gente que erra o lugar onde vai pagar, daí não consegue pagar e vem brigar com a gente. Eu fico pé da vida. Pra concluir, eu fico com pena das pessoas que pegam fila no banco só pra pagar R$3 de multa. E aí ele deixou uma mensagem no final: e o voto não deveria ser obrigatório. Não, realmente, cara. Essa burocracia só atrapalha, acho que atrapalha todo mundo. E tem muita coisa que dá pra eliminar, né? A gente faz assim porque é feito assim desde sempre. E é engraçado que muitas vezes, até a gente que trabalha com tecnologia, às vezes a gente cai nessa, né? De pensar que uma coisa é necessária ou não. E eu lembro que durante esse episódio ainda teve uma parte que o Felipe tava falando de verificação de documento, né? Pra fazer emissão digital e tal. E eu ainda fiquei assim, mas... e aí, como que o governo faz pra verificar que você é você? E aí o Felipe me falou uma coisa óbvia que eu já sabia, mas não tinha ligado os pontos. Tipo, o governo já sabe quem é você, ele já tem sua foto, ele já tem sua digital, ele já tem tudo que é seu, né? Então, não é um processo difícil verificar que você é você digitalmente. E bancos têm um sistema muito reforçado de segurança, né? Por motivos óbvios. Então, dá pra fazer. Cara, e muita gente tem os nossos dados. Acho que surgiu uma questão que o governo brasileiro não conseguia uns dados das pessoas porque não estava organizado no banco de dados. Eu falei assim, cara, pergunta lá pra fronteira dos Estados Unidos que eles têm todas as minhas digitais, assim, tipo, e assim, com 100% de confiabilidade, porque passou várias vezes lá e muita gente tá na mesma situação. Como que o governo brasileiro não tem dados assim, sabe? Pelo amor de Deus, vamos organizar as coisas aí, por favor? Sem contar que tem alguns procedimentos que foram instalados ao longo do tempo por questões de segurança, para evitar fraudes e tudo mais. Só que aí a tecnologia vai evoluindo e esses procedimentos ficam, mesmo sendo necessários, né? Então, falta alguém ter uma ação de limpeza ali dentro para colocar a casa em ordem, mas vai passando, né? Vai passando. Isso acontece com cartório eleitoral, cartório de registro de imóveis. Nossa, esse é outro tipo de cartório também que dá muita raiva. Nossa.
cartórios em geral, né? Por isso que essa palavra é abominável. Por mim, fecha tudo. O PIB ia aumentar bastante se não tivesse mais cartório no Brasil. Isso é verdade. Nossa, com certeza. Aliás, o que a gente perde com burocracia é bizarro. Isso não é nem piada, tem estudo sobre isso, sabe? Então, enfim, vamos levar a sério esse tema, essa pauta. Próximo comentário. Próximo aqui é do Raoni Costa, ele é advogado de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e é um e-mail que ele mandou pro tecnocast@tecnoblog.net. Ele diz o seguinte: olá, ouvi na última edição o descontentamento de vocês com a burocracia de cartórios, o que realmente é insuportável. Quero deixar uma dica que pode ajudar muito a contornar isso, é o site Authentic.com.br, que ajuda a cortar os custos cartorários e agilizar a assinatura de documentos. Eu tenho usado há alguns anos e estou satisfeito, espero ter auxiliado. Eu já assinei documentos digitalmente quando eu tava fazendo o cadastro na Verius, a gente até fez um Tecnocast com eles, e era DocuSign. Mas tem outros serviços também, além desse Authentic, que o Raoni indicou, tem a ClickSign também. A questão é, a empresa que pediu o documento aceita essa assinatura digital, porque sempre esbarra nessa questão. Tem empresa que adora a burocracia. Não, mas tem que ser com reconhecimento de firma. Não, mas esse reconhecimento de firma tá no verso da página. Não, tem que ser aqui na frente. Então, umas coisas idiotas, sabe? Geralmente, quando vem com burocracia, é realmente para complicar algum processo. Por exemplo, os contratos que eu assino aqui no Tecnoblog, eu não lembro quando foi a última empresa que me fez imprimir, ler, assinar, reconhecer firma. Acho que faz uns anos já que eu não faço isso. A maioria, até quando a gente se assinou com o UOL aí, faz 1 ano e pouco, 2 anos, que eles mandaram por DocuSign também. Recentemente teve atualização, mandaram no DocuSign, então eu já tô bem familiarizado até com o DocuSign. Mas, por exemplo, no caso de transferência de custódia, que foi citado no último programa, é um processo que, assim, eles querem evitar que você tire o dinheiro da corretora, né? Afinal, eles ganham dinheiro com a sua custódia. Seu dinheiro tá lá, então logo mais vai cair algum rendimento, e aí você vai ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro. É assim que a corretora ganha dinheiro, né? Então, se ele facilitar o processo de retirada, aí ferrou. Eu lembro que o Riga, inclusive, lá para meados de 2012, Riga, não sei se você vai lembrar disso, você tinha algumas ações investidas num bancão aí. E aí você fez a transferência de custódia pelo chat deles. Você lembra disso? Sim! Não, eles já tinham uma ferramenta automatizada, era só clicar ali, quais ativos você quer transferir? Aí que você colocava ali o código da corretora de destino e pá! No dia seguinte transferia, sabe? Então assim... Olha aí, corretoras descoladas, chupem. O banco é melhor. Pois é. Próximo e-mail é do Wellington Carlos, também, tecnocast@tecnoblog.net. Ele comentou o seguinte: com a pandemia, mudei os meus hábitos e dei chance a pagamentos por contactless. Já possuía um cartão do Nubank com essa tecnologia, mas raramente usava. Também sou cliente do Banco Santander e meu cartão com bandeira Visa não tinha tecnologia NFC. Tive um problema recente com o uso indevido do cartão para compras online e precisei solicitar um novo cartão. Nisso, o gerente já me informou que os novos cartões já estariam com a nova forma de pagamento por aproximação. Fiquei todo feliz, pois assim, finalmente, ia poder utilizar no meu celular pelo aplicativo Santander Way por aproximação. Pois aí veio a grande decepção. Recebi o cartão, fiz toda a configuração no aplicativo Way para habilitar o NFC, deixei o Way como aplicativo de pagamento padrão, quando fui utilizar a maquininha dava erro de chip. Entrei em contato com o suporte do Santander e fui informado que essa opção de pagamento por aproximação estava disponível apenas para a bandeira Mastercard. Um banco desse tamanho limitar essa facilidade para apenas uma bandeira de cartão não é lógico. Se soubesse disso, teria solicitado um novo cartão com bandeira diferente. Olha, eu tenho conta no Santander e confesso que fiquei um pouquinho surpreso com isso, mas não deveria ter ficado surpreso, porque eu acho que tem uma certa... O banco tem um certo problema com comunicação mesmo. Nesse ano, acho que ali por volta de fevereiro, eu uso a minha conta com serviços essenciais. Eu não pago cesta de serviços. E aí, do nada, recebi um e-mail falando que minha conta tinha sido migrada para o Van Gogh, que é uma categoria especial lá, que oferece uma série de benefícios, só que para mim nenhum interessava. E para piorar, esse serviço custa R$ 69,90 por mês. Algo assim, uns R$70 por mês. Parabéns, você ganhou o benefício de pagar R$70
R$70 por mês. Nossa, adorei. E tem, obviamente, eu entrei em contato com eles, né? Primeiro eu falei com o serviço de atendimento, o saque, né, do banco, mas aí não foi muito produtivo. Aí depois liguei pra gerente da minha conta, que eu nem sabia, nem conhecia ela, né? Porque muda de gerente a cada 2-3 meses. E aí ela não disse exatamente com essas palavras, mas falou a questão de status, né? Porque o Van Gogh é cliente preferencial, não sei o que, não pega fila, etc e tal. Eu falei, olha, não interessa nada disso, a minha preocupação é que eu não quero pagar R$70 por mês. Aí ela falou, não, mas você não vai pagar, isso aqui é um período de teste, você vai usar esse serviço por 3 meses, se você concordar, gostar, aí você vira um assinante pagante, senão você volta ao serviço normal. Eu falei, mas por que não disseram isso antes? Tipo, simplesmente recebi um e-mail falando que minha conta foi migrada, ou seja, não falava em nenhum momento que era um teste, que era alguma coisa que não ia ter cobrança durante 3 meses, não tinha nada disso, simplesmente falava, sua conta foi migrada, né? Então não surpreende que ele tenha tido essa dificuldade aí com relação ao cartão. Agora, é um tiro no pé, porque ultimamente o Santander tá com uma campanha bem agressiva com a bandeira Visa, né? Até pouco tempo atrás, eles ofereciam esse cartão free, né, que é o mais famoso deles, com bandeira Mastercard, exclusivamente com Mastercard. E agora também tem Visa. Aí você abre o aplicativo, tem lá um pop-up falando para você fazer o cartão. Aí você abre o seu e-mail, tem lá um e-mail do Santander com propaganda da bandeira Visa. Você liga, aí você tá trabalhando, a gerente liga oferecendo o mesmo cartão. Quer dizer... Aí... Meu Jesus, que bagunça, pelo amor de Deus. E aí você não tem o direito de usar o negócio por aproximação, é bizarro, né? Depende da implementação da tecnologia do banco, né? A gente sabe que para isso funcionar, tanto no cartão contactless quanto nas carteiras digitais, é importante a questão da tokenização, e aí o banco pode ter feito para uma bandeira, mas não para outra, e aí complicou, enfim. Problemas de comunicação em empresas grandes, espero que ele resolva o problema dele, né? Se eu fosse, eu não sei o que o Wellington fez depois disso, mas no lugar dele, eu simplesmente cancelaria o cartão e pediria um com bandeira Mastercard, já que funciona com Mastercard, a não ser que ele queira usar o Visa por alguma razão. Mas aí, se for o caso, também tem outros bancos, outros serviços que oferecem cartão Visa e você pode usar aproximação, né? Então, sei lá, eu daria uma de cliente revoltado. Eu não sei o que ele fez lá, mas eu faria isso. Mas a verdade é que é chato pra caramba dar uma de cliente revoltado, né? Isso é. A gente só quer que o serviço funcione, enfim. Mas às vezes dá resultado isso, né? Porque se você não mostrar pra... Quando eu tive esse problema com a conta Van Gogh, eu falei pra eles, olha, o que me deixa mais... Eu usei outra palavra mais tranquila, mas emputecido, é que vocês não deixaram claro o que estava acontecendo aqui. Não falaram que era um teste, não falaram que era 3 meses, não falaram que durante esses 3 meses não teria cobrança. Então melhora a comunicação aí, né? Nem que se ela manda a sugestão lá pra quem organiza, do pessoal de marketing, faz alguma coisa, né? Porra, é um banco grande, cara. Recurso pra isso eles têm, né? Isso aí, e último comentário. O último comentário é do Fábio Forte, ele comentou lá na TB Comunidade, comunidade.tecnoblog.net, e ele diz o seguinte: quanto à Microsoft malvadona, eu lembro dessa história da Microsoft com cifrão e também das montagens com o Bill Gates vestido de nazista. Confesso que também já fui do time que achava que a Microsoft era a encarnação do mal e até me meti a experimentar o Linux por causa disso. Mas olhando em retrospectiva, será que teríamos essa expansão rápida da computação doméstica a partir dos anos 90 se não fosse a Microsoft? Mesmo considerando que o Windows era mais pirateado do que vendido legalmente? Quero dizer, a Microsoft acabou levando a computação para as massas, no final das contas. Acabei de lembrar daquele vídeo em que o Bill Gates leva uma torta na cara de alguém que não gostava dele, ele tava entrando em algum lugar, aí jogaram uma coisa nele, ele ficou todo melecado. Se não me engano, foi de um processo referente ao Internet Explorer, que tinha aquela coisa de antitrust e tal. Acho que ele tava entrando num tribunal, e aí alguém chegou lá e deu a tortada nele. Mas eu lembro que naquela época tinha uma discussão realmente de que a pirataria era benéfica para a Microsoft, porque deixava ela dominando o mercado. Então, era até razoável que a Microsoft tentasse... Eu tinha uma discussão que era mais ou menos assim, olha, a Microsoft odeia software pirata, odeia que você faça cópia pirata do Windows. Por outro lado, eu acho que ela prefere que você tenha uma cópia pirata do Windows do que o Linux no seu computador. Então, para ela, tinha uma discussão desse tipo, né? Então, para ela, realmente teve esse efeito indireto, né? Dela, de certa forma, favorecer
favorecer a computação pessoal, né? Mas Ajudar a espalhar essa ideia. não é muito diferente dos serviços que te cobram, que oferecem versão grátis, e aí se você quiser os recursos mais avançados, você assina a versão premium, sabe? Você precifica a versão premium num tanto que vai sustentar a galera que usa grátis. Então não é muito diferente, só que o modelo da Microsoft não tinha internet na época para ela oferecer coisas, né, free, grátis, e então acabava sendo uma versão pirataria. E hoje fica muito claro que a Microsoft quer que você use o Windows, não importa de qual jeito for, né? Porque a gente publicou um review do MacBook de 16 polegadas, e aí eu instalei o Windows 10 para conseguir rodar alguns jogos e testar o poder da placa de vídeo para jogos, né? Não só para aplicações profissionais. E assim, tá lá instalado o Windows 10, não ativei, não usei serial nenhum e continua lá funcionando. A única limitação é que às vezes aparece um negócio de ative o Windows e eu não posso mudar o papel de parede, sabe? Mas de resto, assim, funciona normal, recebe atualizações normais, não precisa fazer nada, sabe? Então assim, não pode usa mudar o um Windows. papel de parede, não dá, né? Poxa vida, Vou ter viu? que comprar a licença. R$1.000 pra mudar o papel de parede. Não, deixa quieto. É muito importante. Bora lá pra pauta? Vamos. Bora. Recentemente, o Alecrim publicou uma reportagem lá no Tecnoblog falando sobre telemedicina, né? A telemedicina, ela foi autorizada aqui no Brasil e ela foi autorizada, lógico, como uma medida emergencial por conta do coronavírus, para as pessoas se exporem menos, evitarem aquelas idas ao consultório, aos hospitais, né? Tanto quem está infectado quanto quem não está infectado, ficar em casa é uma forma, né, de você se cuidar melhor. Mas telemedicina não é uma coisa muito nova, né? Apesar de parecer super novidade, tecnologia, WhatsApp, esse termo já existe há um tempo, e aí eu queria que o Alecrim contasse pra gente como é que foi esse processo aí, Alecrim. Da onde que vem esse negócio de telemedicina que a gente tá falando só agora em 2020? Pois é interessante esse assunto porque na prática ele é muito novo, mas se a gente olhar conceitualmente, vai encontrar referência disso na década de 1980, 90. O pessoal já falava de telemedicina como sendo medicina, a consulta por telefone ou consulta por fax. Imagina, você passa um exame por fax e depois o médico dá um retorno repassando uma receita médica ou uma espécie de lista descrevendo um tratamento, alguma coisa desse tipo. E aí no final ali dos anos 90, dos anos 1990, começa a ter uma discussão um pouco mais forte sobre isso. Tanto é que em 2002, veja só, em 2002 o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução genérica, digamos assim, sobre o assunto, né? Dizendo algumas regras, algumas condições para ter a telemedicina no Brasil. Mas aí vem Em 2002 era realmente só, no máximo, celular medicina, né? Porque era a internet, o máximo que tinha ali. Ali estava começando em alguns países, estava começando até o conceito que a gente tem hoje de internet banda larga, né? Mas para a maioria das pessoas era conexão de escada. Naquela época a gente falava em comprar kit de... Como é que era? Kit multimídia pro computador, vocês lembram disso? Nossa, com aqueles alto-falantes que dava interferência do celular, sabe? Sim, entregando a idade aqui. Era uma coisa bem primitiva, mas já tinha discussão sobre isso, né? Na verdade, era uma coisa mais focada em centros especializados. Então, por exemplo, eu podia fazer um tratamento médico complexo e um hospital conversava com o outro para acompanhar um exame, uma cirurgia, alguma coisa à distância. Então era uma coisa de um centro complexo para outro centro complexo. Não era necessariamente para casa, mas existia o foco doméstico também, pelo menos no conceito. Mas aí o tempo foi passando e nos últimos anos, de 2010 para cá, teve várias discussões sobre isso, só que o assunto sempre morria, né? Porque tem uma certa, digamos assim, tem um certo lobby nos bastidores a respeito disso, porque tem gente que quer avançar a telemedicina e tem gente que não quer. E qual que é a definição para hoje, né? Hoje a gente pode entender a telemedicina como qualquer serviço que permite que você seja atendido por imagem e áudio através da internet, é isso, né? É uma definição possível. Então você pode usar, por exemplo, serviços como o WhatsApp. Um dos entrevistados que eu conversei, que é o Dr. Bruno, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Dr. Bruno Reis, que é diretor do Doutor Consulta. Ele me contou um negócio bem interessante, que é assim, o Doutor Consulta, eles fazem atendimento atualmente via telemedicina por WhatsApp. Eu falei, cara, mas
sei lá, isso é apropriado? Será que não tem algum problema de segurança? Ou, sei lá, algum problema ético? E, na verdade, tem um lado bastante positivo que, assim, todo mundo tem um WhatsApp. Então, você pode pegar uma senhora, sei lá, de 70 anos que não consegue nem, sei lá, abrir direito o navegador de internet no celular, mas ela consegue usar o WhatsApp, porque o filho ensinou, a sobrinha ensinou, entendeu? E então... tipo, sabe aquele aplicativo que você manda GIF de bom dia? Então, ele pode ser útil pra saúde, cara. Tipo, impressionante. E sem contar que o WhatsApp, ele é integrado ao sistema dos telefones, né? Então, se você recebe uma ligação de vídeo, por exemplo, do seu médico no WhatsApp, é só deslizar um botão verde enorme. Pra pessoal de idade, pessoas de idade, é muito mais simples também, né? Ah, com certeza. E sem contar que ele roda com ele roda bem até em celulares mais simples, né? Então, a pessoa não precisa ter um iPhone 10 para conseguir rodar isso. Dá pra ir num celular baratinho ali de, sei lá, R$700, consegue rodar numa boa. E em alguns casos, por exemplo, o médico pode pedir pro paciente, sei lá, ele tem uma mancha suspeita na mão. O médico pode mandar, olha, tira uma foto e manda pra mim. A pessoa sabe mandar a foto pelo WhatsApp. Mesmo tendo pouco conhecimento, tendo pouca familiaridade com tecnologia, a pessoa sabe usar. E nesse ponto a gente pode vislumbrar até algumas novidades empolgantes para um futuro próximo, porque o próprio Google já tem algoritmos que conseguem identificar através de fotos, né, de uma mancha na sua pele, alguma coisa, se aquilo pode se desenvolver em um câncer e tal. Exato. E eles já testaram esses algoritmos comparando com médicos, oncologistas, e a precisão foi igual, isso há 5 anos, né? Quando a gente falou disso a primeira vez, 4, 5 anos atrás. Então hoje com certeza já está muito mais avançado. Aí você imagina isso integrado a um aplicativo de telemedicina, né? Então em vez de você precisar mandar a foto para o médico via WhatsApp para ele analisar uma mancha, às vezes o próprio aplicativo na hora ali já analisa essa mancha e já passa para o médico um relatório, né? Então assim, já analisando um futuro próximo aí, né? Um futuro que a gente pode ver acontecendo em breve. Próximo porque realmente tem várias pesquisas nesse sentido sendo realizadas. Inclusive, um exemplo interessante é da IBM, né? A IBM tem um centro lá que analisa imagens de tomografias, algum exame de imagem, eu não sei exatamente qual, mas acho que tem tomografia, ressonância magnética, e consegue dar com uma certa precisão um diagnóstico mais apurado do que o que seria feito por uma junta médica. Então, são soluções, são propostas que elas vão chegar em algum momento, ou seja, não é questão de se vai chegar, é quando, né? Porque já está avançando, está no caminho. Mas é bom deixar claro uma coisa, assim, a telemedicina não está vindo, pelo menos no atual momento, ela não está chegando assim para mudar radicalmente a medicina, sabe? Então você não vai chegar ao ponto de que você não vai mais no médico presencialmente. Hoje ela está chegando para cobrir lacunas. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito comum para quem mora em cidade interior, cidade pequena, que é assim, como uma cidade é pequena, não tem uma estrutura de saúde grande, às vezes nem hospital tem, no máximo tem um posto de saúde, é muito comum a prefeitura comprar ou alugar um ônibus, e aí todo dia de manhã eles pegam o pessoal que precisa de atendimento médico ou tem consulta marcada e leva esse pessoal para a cidade grande mais próxima. Aí a pessoa... Sim, tipo, eu moro num bairro que é lotado de hospitais, né? E aí eu vejo as placas dos carros, tem muito carro de prefeitura de cidades vizinhas aqui, cidades bem pequenas que trazem pessoas para cá, né? Porque aqui tem um hospital de referência. E isso é comum no Brasil todo. Você vai Paraná, Minas, isso é muito comum. E às vezes não é só para capital. Geralmente para capitais eles levam pacientes mais graves, né? Ou que precisam de um tratamento mais complexo. Mas você pode ter cidades que são um pouco maiores, mas que já tem um hospital e já é o suficiente para a prefeitura de uma cidade pequena vizinha levar para lá. E agora você imagina que se você ter a telemedicina, você evita que essas pessoas tenham que sair da sua cidade. Quando a gente fala de cidade interior, às vezes o fato de sair de uma cidade para outra pode representar um custo muito grande para essas pessoas. Então, se você consegue oferecer um atendimento à distância, você vai estar diminuindo custos da prefeitura, vai estar poupando o tempo dessa pessoa e, eventualmente, melhorar o fluxo de atendimento no hospital que essa pessoa seria levada. Então, você pode ter a telemedicina para cobrir lacunas, né, no sistema de saúde. E é importante deixar claro o seguinte, obviamente que a telemedicina vai tratar dos casos que são mais simples, né, mas que esses casos são maioria. Eu tenho um exemplo comigo mesmo. No ano passado, eu fiz uma consulta com gastro porque estava com queixa de queimação no estômago. Aí a médica ouviu minhas queixas, aí indicou algumas coisas para fazer e falou, olha, eu vou pedir um exame de endoscopia. No mês seguinte, eu levei para ela o exame
exame, e a consulta só foi para isso, para ela ler o exame e falar, olha, realmente você tem uma gastrite aqui, eu vou passar um remédio, você toma esse remédio, e se não resolver, daqui a um mês você volta. E resolveu, mas a questão é que essa segunda consulta poderia muito bem ter sido resolvida à distância, porque ela só leu o exame. Né? E tem outro detalhe, rapidinho, só para complementar, é que assim, esse meu caso, eu passei com gastro, mas eu poderia ter passado com clínico geral, porque não era um problema complexo. Agora, por exemplo, eu poderia ter recebido, na hora que peguei o resultado da endoscopia, poderia ter aparecido lá que eu tinha uma gastrite causada por H. pylori, que é uma bactéria. Essa bactéria tem tratamento para ela, você consegue eliminar, mas você já precisa usar uma combinação de antibióticos. Então, talvez, se fosse esse o caso, a médica aí sim ia encaminhar para um especialista, que no caso seria gastro, que me atendeu. Então, você consegue, se você colocar, por exemplo, o foco da telemedicina, principalmente no serviço público, sobre clínico geral, que é o que a maioria das pessoas precisa, por ali ele já consegue resolver a maior parte dos problemas, e se não conseguir, funciona como uma filtragem para eles encaminharem para o profissional certo. Aí a pessoa evita de passar num especialista que não era necessário. Então, por aí você já começa a ver como o negócio tem algum potencial. Economiza custos de todos os lados, né? O próprio sistema de saúde acaba desafogando, porque você consegue matar mais rapidamente. Matar é uma péssima palavra para usar nesse contexto, mas você consegue eliminar mais rapidamente certas consultas, enfim. Mas eu queria que você explicasse também, Alecrim, o infográfico que a gente colocou na matéria sobre os formatos de telemedicina que foram reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Como que funciona cada um deles? Tá. Essa divisão, digamos assim, aconteceu principalmente porque, por enquanto, a telemedicina no Brasil, ela está em vigor somente durante a época de pandemia. Então, o que vai acontecer depois vai depender de discussões políticas, discussões do Conselho Federal de Medicina, enfim, mas por enquanto está limitado a esse cenário que a gente está vivendo hoje. E aí, por que tem essas três categorias? Porque eles querem falar, olha, não é para ir muito longe além disso, não é para você avançar além disso. Então, você vai ter a teleorientação, que basicamente é consulta. Então, o médico aparece para você na tela do seu celular ou do seu computador, você conversa com ele, dá suas queixas, explica o que está acontecendo, e ele pode pedir para você fazer algumas coisas. Por exemplo, você fala que está com, sei lá, dor no fundo do olho, aí ele vai falar, olha para a esquerda, olha para a direita, ele vai dar algumas orientações, e a partir dali ele vai indicar um tratamento, vai passar uma receita médica, ou, se for o caso, pedir para fazer um exame ou comparecer ao hospital, vai depender de cada caso. E aí tem um segundo fator, que é o telemonitoramento. Essa parte eu acho interessante porque, assim, é mais ou menos para permitir que você seja acompanhado depois da consulta. Então, voltando no meu exemplo, eu fiz a primeira consulta com a médica, e aí ela indicou o exame e depois passou o tratamento. E ela falou o seguinte, olha, você vai tomar esse remédio aqui para gastrite, se não resolver, aí você volta. Vamos supor que não tivesse sido resolvido, aí eu teria que voltar lá. Só que aí, em vez de ficar marcando consulta, alguma coisa, eu poderia por um aplicativo mesmo falar, olha, não tá legal, eu tô tomando um remédio aqui, mas não tá funcionando, ou tá dando um efeito adverso, eu acho que vou ter que trocar de remédio. E aí, se você tiver uma ferramenta que permite você acompanhar isso à distância, você pode marcar essa, digamos assim, essa consulta adicional mais rapidamente, ou simplesmente mandar uma mensagem para a médica, e aí, quando ela tiver disponibilidade de tempo, ela vai e retorna para você. Então, é como se fosse uma ferramenta para acompanhamento à distância, para monitoramento à distância, é isso. E aí, por fim, tem a teleinterconsulta. Essa aí já é mais limitada aos médicos, porque ela permite que um médico consulte outro para ter algum auxílio no diagnóstico ou no tratamento. Então, voltando ao exemplo lá da cidade interior, às vezes o médico recebeu um problema lá de um paciente que tem algum grau de complexidade e ele não está certo sobre o diagnóstico ou sobre o tratamento a ser oferecido. Então, ele pode, sei lá, se ele é de São Paulo, ele pode fazer uma consulta, pedir uma opinião de um colega que é do Rio de Janeiro, que tem mais conhecimento sobre esse assunto. Então, seria uma telemedicina entre médicos, digamos assim, para explicar de uma maneira mais fácil. Bom, conforme eu falei na introdução deste episódio, agora a gente tem uma entrevista, né, que fizemos com o Dr. Gentil Alves. Ele é diretor de Relações com o Mercado da Amparo Saúde e contou um pouco pra gente da experiência que está sendo para eles fazer agora, né, trabalhar dessa forma com telemedicina. E, inclusive, a Amparo Saúde tem um case bem legal, né, de desenvolver uma plataforma própria, tem toda uma preocupação com segurança, com a privacidade do usuário.
Então é legal para a gente saber também desse lado operacional, como que funciona aí na questão da telemedicina. Apesar de dar para fazer com os aplicativos que a gente tem hoje, dá para melhorar mais ainda esse modelo e pensar em formas de proteger os dados dos usuários que nesse ponto, né, de saúde são tão sensíveis. Então acompanhe aí com a gente. Doutor Gentil, então a gente queria agradecer você aqui por participar desse Tecnocast com a gente, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço Mobilon, a honra de estar aqui com vocês. Para a gente começar esse papo, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que a Amparo Saúde faz, né? E aí ligar também onde que vocês chegam nessa parte da telemedicina. Legal. Então, a Amparo Saúde é uma startup, uma health tech. Nós temos 3 anos de atividade hoje. Nós nascemos com uma perspectiva, uma lógica de um conceito que a gente em saúde chama de atenção primária. A atenção primária não é um conceito novo, ele é um conceito, na verdade, que vem já do início do século passado dentro dos sistemas médicos, e ele prevê um reordenamento do sistema de atenção à saúde com níveis hierarquizados de atenção. Imagine que você tem uma rede concêntrica, onde no centro dessa rede você tem o paciente, como sendo o principal interessado, obviamente, né, na sua própria saúde, e em volta dele camadas que se organizam concentricamente, que a gente chama de níveis de atenção à saúde. Então a atenção primária é esse grande primeiro círculo que envolve o paciente, que envolve medidas de promoção de saúde, de prevenção às doenças crônicas, né, e seus fatores de risco e agravamento de doenças. Num segundo nível você tem a atenção secundária, que são aqueles especialistas. Uma vez que você já passou deste nível inicial de atenção primária, você vai encaminhado para o especialista, e depois você tem a atenção terciária, que são os hospitais, enfim, né, os cuidados de alta complexidade. E a Amparo nasceu para preencher uma lacuna de mercado justamente neste lugar da atenção primária. Esse conceito já é bastante utilizado em países onde a gente diz que a medicina deu certo, né? Sobretudo os países europeus, que têm modelos de atenção primária muito fortes, com a presença de médicos de família, né? Que são aqueles médicos generalistas, especialistas em pessoas. Aqui no Brasil a gente teve uma iniciativa muito interessante também de atenção primária que muita gente conhece, que é o modelo de estratégia de saúde da família, né, que foi adotado pelo Sistema Único de Saúde, mas na saúde suplementar era um lugar muito carente ainda desse tipo de conceito, né? A gente vive no Brasil ainda aquele modelo antigo, muito fragmentado, as pessoas consumindo saúde como sendo um shopping de especialidades, né? Assim, desordenadamente, sem comunicação. Eu dou sempre como exemplo que se um paciente acorda com o joelho inchado, quem que ele procura, né? Ele vai procurar um ortopedista, ele vai procurar um cardiologista, né? Um reumato, ele acaba indo no pronto-socorro, né? E aí acaba não tendo problema resolvido. Então a Amparo nasceu para isso, para botar esse modelo de atenção primária inteligente, coordenado no mercado. Hoje nós temos, depois de 3 anos, 12 clínicas já espalhadas no país inteiro, e desenvolvendo esse conceito de acesso, porta de entrada, coordenação, atendimento longitudinal e integral. Funciona como uma espécie de um hub que daí você direciona o paciente para o lugar adequado. Assim. Exatamente. Se a gente fosse transpor isso para os termos de tecnologia, seria exatamente isso, né? Amparo é um grande hub que resolutivo, né? Então, na verdade, a gente já consegue resolver no nível da atenção primária hoje mais de 90% dos problemas de saúde das populações que estão sobre a nossa gestão, e nós direcionamos a partir desse hub para os especialistas somente aqueles casos que são realmente necessários, né? Onde o especialista vai fazer a diferença, mas sempre com um compromisso com o especialista de que eu estou encaminhando o paciente para ele com uma pergunta e ele tem que me devolver o paciente com uma resposta
resposta. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente diabético, por exemplo, grave, que está tomando múltiplas medicações e mesmo assim ele ainda não teve compensação dos seus níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue. Esse paciente precisa de por exemplo, um endocrinologista. Então, o meu médico de família, o meu generalista, encaminha este paciente para o endocrinologista com essa pergunta: qual medicamento, por exemplo, seria mais efetivo para controlar esse quadro? E aí o especialista ele analisa esse caso, faz a conduta e devolve para que o médico de família continue acompanhado. Então, sempre o paciente ele parte do hub e ele volta para o hub. Esse é o conceito do Amparo. Doutor, aí agora a gente queria saber o seguinte: em que ponto todo esse trabalho chega na telemedicina? Porque a parte mais interessante desse conceito é que, apesar dela ser na prática ser uma proposta nova, né, porque aqui no Brasil surgiu em função da pandemia de coronavírus, a gente sabe que esse conceito é bem antigo, né? Eu, inclusive, quando eu estava pesquisando para fazer a matéria, eu encontrei referências para o assunto com nomes como medicina à distância ou medicina remota em matérias ou artigos dos anos 80, 1980, 1990, né? E de repente o negócio começou a funcionar no Brasil. Óbvio que assim, precisa de algum ajuste, talvez até uma adaptação da população, mas na prática é algo muito recente, né? Então, como é que não só o Brasil em termos, considerando sistemas públicos de saúde e privados, mas como que a gente chegou nisso, né? Porque obviamente que esses sistemas não foram preparados da noite para o dia, né? Eu acho que a Amparo, obviamente, trabalhou um bom tempo em soluções para telemedicina, né? Então, como é que começou a surgir isso e para onde você acha que a gente pode chegar no futuro próximo? Legal. Boa colocação, Alecrim. Então, realmente, os sistemas, quando a gente vai pensar, hoje a gente está pensando num conceito bastante amplo, né? Que é o que a gente está chamando de telesaúde. Então, a telesaúde, ela envolve, eu vou explicar um pouco aqui, mas ela envolve conceitos que vão desde a anamnese, né, que é aquela primeira avaliação e inspeção do paciente pelo médico, até a finalização e direcionamento da consulta, né, com prescrição de medicamentos, com solicitação de exames e encaminhamentos se forem necessários, né? Mas o conceito de teleorientação ou medicina à distância, isso realmente é mais antigo. Se a gente for ver aqui no Brasil, na década de 80, algumas operadoras de saúde já faziam e tratavam isso como um diferencial de vendas na época, né, como as orientações médicas telefônicas, né? E isso gerou um nicho de mercado muito grande na época. Várias empresas surgiram nessa esteira do que se chamava OMT, que tinha suas limitações, né? Então, até onde podia ir uma orientação médica telefônica, né? A orientação ela não poderia, obviamente, ser prescrito um medicamento. O médico poderia orientar quanto a sintomas gerais do paciente, se aquilo era um sintoma grave ou não, se o paciente deveria procurar um serviço de pronto-socorro ou não. E a maior parte desses serviços de orientação médica telefônica nasceu para evitar mesmo a ida desnecessária ao pronto-socorro. Muitas vezes a gente sabe que o paciente ele só precisa dessa resposta. Pô, o que eu tenho é grave, eu posso tomar o remédio que eu tenho em casa e não ir a um serviço de pronto-socorro numa madrugada, por exemplo, com meu filho? Sim, o médico Eu perdi as contas de quantas vezes eu já tive alguma inflamação na garganta, coisa simples, né, que você tem todo ano às vezes, e aí tinha que marcar consulta e tinha que passar por todo o procedimento. Sim. Sendo que todo ano eu chegava no médico e o médico falava a mesma coisa, toma esse remédio aqui, né? Então, exatamente, você tem um quadro gripal que com, sem ou apesar do remédio vai durar uma semana e toma aqui qualquer coisa, o que você tem em casa, assim. E aí, especialmente nessa época complicada, né? Você tem alguma coisa que não é tão grave, é uma coisa simples, sei lá, uma inflamação na garganta. Aí você vai no hospital que tá cheio de gente suspeita de coronavírus, né? De repente pode pegar uma infecção, é complicado, né? Exatamente. Então esse era o objetivo lá desses modelos, era exatamente fazer isso. E a gente veio evoluindo, obviamente, conforme a tecnologia, né? E aí a tecnologia foi fundamental para permitir essas novas interações. Eu sou pediatra de formação e tive aí durante muitos anos a minha própria clínica privada. E a evolução da minha telemedicina com os meus pacientes foi muito... acompanhou isso, né? Era por telefone, depois eles me
acessavam pelo BIP, me acessavam pelo Pager, me acessavam pelo Orkut, depois pelo Messenger, pelo ICQ. Manda por depoimento no Orkut. Depoimento no Orkut, cara, isso tudo era telemedicina, na verdade, né? Telemedicina, teleorientação, porque ainda que não normatizada por conselho, mas isso acontecia, obviamente que acontecia, né? A gente sabe que os pacientes tiravam muitas dúvidas com seus médicos de confiança, enfim. E aí, quando surgiu o WhatsApp, que foi realmente, acho que o grande divisor de águas aí, porque começou a permitir interações também por vídeo, por voz, né? O brasileiro se adaptou muito à questão da mensagem de voz por WhatsApp, enfim. Tudo isso com fins de orientação. Mas isso está longe do conceito de telesaúde, por quê? Porque para ser uma teleconsulta mesmo, né? Tal como o Conselho Federal de Medicina vem, porque agora foi uma regulamentação, mas o Conselho já fala em alguns níveis de teleconsulta há algum tempo já, pelo menos uma década, pelo menos a interconsulta de médico para médico, por exemplo, eu tenho um médico aqui em São Paulo e eu tenho um médico, um especialista lá no Amazonas que precisava tirar alguma dúvida. Isso já era permitido pelo Conselho, né? Mas precisa de registro, prontuário, tem toda uma questão de segurança de dados, né? Então isso requer uma estruturação. E aí, respondendo especificamente à questão de vocês em relação ao preparativo do amparo, a gente entende que, na verdade, que a telemedicina é uma ferramenta poderosa de comunicação com o paciente, de engajamento, de vínculo e mais uma porta de entrada possível dentro de um modelo que a gente entende que tem que ser um modelo coordenado. Sobretudo para regiões como São Paulo, que os pronto-socorros estão sempre lotados, ou regiões mais remotas, onde você sequer tem a possibilidade de ter um médico presencial lá. Esse já era uma aspiração da Amparo, levar esses conceitos que eu falei no começo aqui da nossa conversa de atenção primária para dentro de uma plataforma digital. E para isso a gente teve que se preparar. Então a gente começou fazendo aqui o dever de casa, criando todo um sistema de agendamento de consultas, né? Isso foram 18 meses de desenvolvimento, porque é importante, o paciente tem que ter o lugar digital que ele vá lá, encontre o médico que está disponível na plataforma online e possa agendar sua consulta. Toda a parte de prontuário eletrônico, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, essas consultas, mesmo as que são feitas em ambiente digital, elas precisam ter, por lei, a guarda garantida por pelo menos 20 anos. Então, a gente precisava desenvolver uma ferramenta, um prontuário eletrônico robusto que pudesse comportar essas informações e servidores também com nível de criptografia de segurança máxima, né? Porque são dados de... Vazamento de dados nessa área seria bem crítico, né? Sim, porque a gente já tem toda uma regulamentação para isso, até constitucional, em relação à questão de privacidade de informações de saúde. Uhum. E a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que obviamente que ainda que ela tenha sido prorrogada aí talvez por ano que vem, a gente não tem certeza de como é que vai se dar, mas a gente já teria que estar preparado para isso, para evitar realmente o vazamento de informações que são muito... É o que o indivíduo tem de mais sensível, né? São os dados da sua saúde. Mas no caso é armazenado o quê? Não são as conversas em si, né? Os vídeos, os áudios? Sim, 100% é armazenado, sim. Por lei eu tenho que armazenar tudo isso. Então é só para dar uma dimensão do nível de... servidor. Haja servidor, haja segurança. A gente tem todo um time de segurança de informações, tal como o banco, né? Eu digo que é o mesmo nível de segurança bancário. A gente precisa ter até equipes que tentam fazer a ruptura desses sistemas de segurança para que a gente possa garantir para os nossos clientes que efetivamente as informações vão estar armazenadas em ambiente absolutamente seguro. Uhum. E tão importante quanto isso foi desenvolver toda uma parte de interface de comunicação mesmo, visual aí, né? Uma plataforma de interação entre o médico e o seu paciente, né? A gente vinha se preparando para isso, entendendo que o Conselho Federal de Medicina em algum momento iria ter que regulamentar a telemedicina, né? Como toda tecnologia disruptiva, a minha visão é que ela não pode ser impedida. O que você pode fazer é regulá-la, mas a regulação é para determinar a melhor prática. Então a gente vinha se preparando para isso e quando veio a pandemia, né, o início aí da questão da necessidade do isolamento social, a gente estava pronto para isso, né? Então a gente já tinha toda a parte do agendamento, toda a parte do prontuário, a parte da interface de comunicação, os servidores com segurança máxima e os conceitos. Mais importante do que tudo, a gente tinha conseguido colocar todos os protocolos de atenção primária, né? Quer dizer, como é que eu trato cada uma dessas condições de saúde
saúde dentro da plataforma. E o interessante é que o mercado, ele queria uma solução que atendesse às demandas da Covid-19, né, especificamente. Então, por exemplo, eu quero saber, eu tô com febre, comecei com dor de cabeça, tô com o nariz entupido, é Covid, não é Covid? Quando eu devo ir para o pronto-socorro? Quando eu não devo ir? Então, acho que esse foi o grande diferencial da Amparo frente ao que havia no mercado, que a gente não veio só com uma solução pontual para a Covid, mas a gente veio com esse entendimento de que a doença é multifatorial e que se a gente não tratar as outras questões de saúde que permeiam a vida do indivíduo, as consequências da Covid poderiam ser ainda muito piores. Doutor, eu queria puxar um ponto que você falou da questão do pronto-socorro, né? Se todo mundo for pro pronto-socorro também, né? Não tem sistema de saúde que aguente, né? E aí, vamos pensar assim, aqui em São Paulo, por exemplo, né? De onde a gente tá falando, parece simples a questão da tecnologia, né? Porque a gente tem bastante acesso, e isso a nível nacional, né? São mais de 200 milhões de celulares, assim, a gente tá... E a boa parte deles tem uma câmera que ajuda na questão do WhatsApp, pode ajudar tanto o médico quanto o paciente, mas eu tava fazendo a minha lição de casa, né, e pesquisando aqui, né, o que o senhor tinha feito, e uma coisa que me chamou a atenção foi que você trabalhou com povos indígenas do Xingu. Sim. E aí, como que a gente chega nessas pessoas? Como que a gente amplia esse público, assim? Porque imagino que a barreira seja mais complicada de ultrapassar, né? Sim, legal. Então essa fez uma boa lição de casa, né? Na década de 90, quando eu tava ainda lá na Universidade Federal de São Paulo, a gente tinha um programa que era justamente esse, né? Levar cuidados em saúde para populações absolutamente isoladas, né? E eu não consigo conceber de verdade no Brasil uma população mais isolada que a população da região do Parque Indígena do Xingu. E é um belíssimo exemplo, porque a gente não tem... toda a comunicação na época era feita por rádio, então eu estava numa aldeia eventualmente que estava a 80 quilômetros de distância de uma outra aldeia, parece pouco, mas no Xingu isso equivale a 13 horas de barco mais 10 horas de caminhada dentro da mata para chegar. Não é só pegar SUV e não é correr não. A 120 km por hora. É raiz, o negócio lá é diferente. E essa é uma tecnologia que, se existisse, e muitas das vezes a gente se via realmente com esse dilema. O médico, eu era o único médico no parque na época, e eu tinha uma situação real dessas, por exemplo, sei lá, uma picada de cobra numa aldeia a 80 km de distância, ou um parto que estava sendo conduzido por uma enfermeira e precisava da minha orientação numa região remota e que eu precisaria estar lá. O que limita hoje não é nem o acesso, talvez, aos aparelhos aí de smartphones. Eu acho que, cara, de verdade, eu já vi smartphone em lugares que eu jamais imaginaria que teria alguém com um smartphone e tem. Mas eu acho que a gente ainda tem uma questão da banda, né? Eu acho que a entrada aí do 5G no Brasil, eu acho que vai ser um fator decisivo na explosão da telemedicina, tanto para a estabilidade das conexões, quanto para realmente o sinal, a qualidade da imagem, né? É fundamental a qualidade de imagem nisso, né? Falei um pouco aqui no começo, né? Mas um dos pontos muito caros da atenção primária é o autocuidado sustentado em saúde, né? Então, assim, tem lugares do Brasil onde as pessoas não têm absolutamente nada, né? Não tem nenhum agente de saúde lá. Quer dizer, o cara, ele nem sabe, o paciente, eu dou o exemplo do diabético porque é o paciente que talvez tenha aí mais condições para a gente poder exemplificar, mas ele nem sabe que ele tem que olhar o dedo dele lá para ver se tem alguma ferida, alguma lesão de pele, alguma coisa que possa gerar algum complicador. E se a gente conseguir levar até essas pessoas esses conceitos básicos, a gente já está levando saúde para a região. Doutor, pegando uma carona nessa afirmação, eu percebi uma coisa, tanto antes de fazer a matéria sobre telemedicina, quanto depois, que é uma certa, eu não diria nem temor, uma certa desconfiança de pacientes, ou candidatos a pacientes, digamos assim, e médicos com a telemedicina. Na parte dos pacientes, a principal preocupação é de que um médico não consiga fazer um atendimento adequado à distância. E também eu vi um temor parecido com relação aos médicos, que eles falam assim, olha, de repente eu posso precisar de um exame de imagem, um exame de sangue, por exemplo, ou às vezes eu preciso fazer um exame físico no paciente, eu fico inseguro com relação à telemedicina por
causa disso. Só que a gente sabe que a telemedicina não está vindo para substituir de vez as consultas presenciais, né? Seria, que nem você adiantou no começo aqui do programa, seria mais uma forma de cobrir lacunas no sistema de saúde, né? Seja ele privado ou público. Então, como é que os médicos conseguem garantir que o atendimento à distância vai ser tão eficiente, vai trazer resultados tão equivalentes ao atendimento presencial? Como é que a gente pode ter essa garantia? E em quais condições vocês decidem, olha, agora é melhor você ir para o consultório ou então para uma clínica? Como é que funcionaria isso? Legal, ótimo, uma excelente pergunta. Isso é muito novo para todo mundo, né? Então, assim, vou te colocar, novamente eu volto, eu não estou formado há tanto tempo assim, tá? Me formei no final da década de 90, mas um abismo me separa do mundo que os médicos que estão sendo formados agora vivem, né? Assim, na minha época, falar em prontuário eletrônico já era um grande sonho, né? Falar em telemedicina era os Jetsons, né? Era um negócio que era ficção científica total. A gente está desenvolvendo, a gente está vendo na prática acontecer que a gente está tendo que desenvolver competências novas nos médicos, né? Que é por uma questão que a gente está chamando de teleanamnese. A anamnese é o ato médico que envolve a consulta e o exame físico, né? Então é óbvio que numa teleconsulta eu não vou conseguir fazer algumas coisas, né? E como você bem colocou, a telemedicina, ela, neste momento, pelo menos como eu vejo, ela não se propõe de forma nenhuma a substituir uma consulta presencial. Ela é um complemento de uma possível consulta presencial. Mas eu sei também, por outro lado, que grande parte das condições de saúde ou das demandas de saúde da população, elas podem ser resolvidas com uma boa anamnese clínica, né? Quer dizer, uma história bem colhida. Se você começar a me contar, olha, gente, eu tô com dor no abdômen que começou ontem, a dor apareceu do lado direito, é uma dor muito intensa, quando eu respiro dói, quando eu piso no chão dói, eu tive febre, eu perdi o apetite, a dor vem piorando de ontem para hoje. Cara, assim, com 99% de chance, eu vou dizer para você que você tem que procurar um pronto-socorro porque você está com apendicite, né? Então, assim, é uma história clínica bem tirada. E aí eu posso botar isso para qualquer outra questão. Você fala, eu tô com uma dor no peito que está irradiando para a região do meu ombro esquerdo, tive falta de ar. Vou falar, Crim, vamos com cuidado aqui porque tá com cara de ser um infarto. Se você tem histórico, obviamente que eu vou ter que tirar o seu histórico familiar, né? O seu histórico de saúde, enfim, mas pode ser do mesmo jeito que você me colocou aqui, né? Um de vocês me colocou, eu tô com a garganta arranhando e o nariz um pouquinho entupido, mas não tive febre, não tive nada, eu preciso procurar o pronto-socorro? Cara, não, eu vou olhar, óbvio que eu vou fazer durante a teleconsulta eu vou fazer uma inspeção visual, tô olhando ali o seu padrão de respiração, tô olhando a cor da sua pele, tô olhando como você tá falando, se você tá cansado, se você não tá. Se eu tiver dúvida, eu posso pedir para ver a sua respiração, o seu padrão respiratório, eu posso pedir para você, no exemplo que eu dei da apendicite, eu posso pedir para você apertar, você mesmo falar, olha, aperta aqui a parte de baixo da sua barriga, dói mais do que a esquerda? Não, dói, quando eu aperto a direita, parece que eu vou morrer. Cara, vamos lá, tem uma suspeita fortíssima de ser um quadro de apendicite. Isso eu estou indo para a questão das doenças físicas, né? Mas vamos pegar um outro lado também, que são as doenças que a gente chama de doenças da mente, né? Quer dizer, o cara que está com ansiedade, depressão, estresse. É perfeitamente possível fazer uma anamnese e uma boa consulta e resolver, equalizar questões psiquiátricas e a telepsiquiatria é uma grande especialidade. Eu tenho conversado com grandes psiquiatras, tive semana passada com um dos maiores psiquiatras do país, aqui talvez um dos maiores do mundo, falando sobre telepsiquiatria, e o que ele me colocou que ele está fazendo 100% de consultas com seus pacientes
pacientes por vídeo agora, com resultados excepcionais, tão bons quanto os resultados no consultório. A dermatologia, por exemplo, o paciente pode mandar pela plataforma uma foto, obviamente que vai depender um pouco da resolução da câmera, enfim, mas a gente consegue ver uma foto de uma lesão e visualmente eu consigo dizer com grande chance de acertar o que é aquela lesão. Obviamente que pode ser que eu precise, por exemplo, uma biópsia daquela lesão. Eu não vou deixar de pedir a biópsia. Mas aí eu vou ter que encaminhar. Segundo passo do atendimento. Né? Um segundo passo do atendimento, exatamente. Tal como no atendimento no consultório. Porque se o paciente for no meu consultório e eu examinar e tiver uma lesão de pele e eu achar que aquela lesão é suspeita, eu vou pedir também uma biópsia. Eu vou falar, olha, você tem que... Tá aqui o pedido de exame, você vai ter que ir no laboratório e a gente vai ter que fazer o anatomopatológico dessa lesão. Vou pegar o caso da apendicite. Se o paciente for ao meu consultório e ele tiver com dor dessa maneira que eu descrevi e eu achar que é uma apendicite, eu vou orientar que ele procure o pronto-socorro para fazer uma tomografia de abdômen, um laboratório, para poder fazer a confirmação diagnóstica, o hemograma, né, o PCR, enfim, os exames que confirmem. Então, a gente não tem todos os recursos, mas a gente está desenvolvendo agora e cada vez mais essa questão da teleanamnese, da telepropedêutica, né, que é o exame físico por vídeo, e isso não vai ser mais uma barreira em algum tempo. Mas tem dificuldades sempre, né, com coleta de informações, por exemplo, porque quando eu imagino um médico, eu sempre imagino um médico com aquele estetoscópio em volta do pescoço para medir os batimentos do coração. E aí, às vezes, sei lá, ele tem o esfigmomanômetro, que eu não sei falar direito, para medir a pressão arterial. E não tem como fazer isso remotamente, né? E aí, que sinais vocês usam? Como que isso pode ser, enfim, facilitado, né, para a questão da teleconsulta, né? Sim. Porque... Deixa eu emendar uma pergunta nessa do Riga também, porque a gente está cada vez mais vendo gadgets, né, wearables, que tem, né, aí sensores. Sim. O Apple Watch mesmo tem o sensor de batimento cardíaco, mas você tem outros relógios que tem até o oxímetro. Sim. E o próprio Apple Watch deve ter a versão dele nesse ano já. A Xiaomi anunciou que a nova Mi Band também vai ter o oxímetro integrado, então a gente vê que cada vez mais, até nos dispositivos mais acessíveis, a gente vai ter esses sensores. Então você acha que é uma oportunidade para o Brasil começar a conectar digitalmente os consultórios, os médicos com os smartphones dos usuários, né? Porque lá nos Estados Unidos você já tem disso, né? De você conseguir conectar o prontuário ali, enfim. Será que a gente já consegue fazer isso no futuro próximo? Legal. Eu acredito que sim e acredito que esse é o caminho. Eu sou consumidor dessas tecnologias desde sempre, então, por exemplo, esse estetoscópio que você colocou, a riga do cara no pescoço, o meu já tinha Bluetooth e conectava na internet. Sincronizava na nuvem. Sincronizava na nuvem e já dava hipóteses diagnósticas dependendo do que tivesse na escuta. Isso, cara, 10 anos atrás a gente já tinha esse tipo de tecnologia. E aí a gente vê cada vez mais os smartphones, né? Eu sou usuário de Samsung, eu vejo lá o Samsung Health, tem aplicações ali dentro que são extremamente precisas. Vou falar, você pegou um que é muito feliz, que é a questão do oxímetro de pulso. Quando eu faço a comparação de oximetria usando o meu smartphone ou o meu relógio versus o oxímetro que eu tenho profissional mesmo, que foi feito para isso, é 100% de acurácia, bate perfeitamente ali, porque a tecnologia é essa, é transluminescência do dedo ali, que é a mesma tecnologia que o oxímetro usa. A gente já vê aparelhos esses devices que medem glicose, por exemplo, para pacientes diabéticos, né, que você faz um implante subcutâneo não é nem subcutâneo, é transdérmico o implante, e ele fica monitorando e mandando isso via Bluetooth para a nuvem o tempo todo, conectando isso em prontuário. O grande alvo da Amparo aqui sempre foi desenvolver uma plataforma com APIs, com abertura para conexão com qualquer outro, tanto plataforma ou device. A gente entende que rapidamente, e quando eu falo rapidamente, eu não acho nem que seja, acho que é questão de 1, 2 anos, aí 3 no máximo, talvez, a gente já tenha talvez uma massificação desses devices. Está barateando muito, né? Um aparelho desse que eu falei aí que media glicemia há 5 anos atrás custava $150, hoje custa R$30. Então é caro ainda, obviamente, para ser massificado, mas está barateando. Eu brinco que eu decidi fazer medicina porque eu assistia
É brincadeira isso, mas é um pouco verdade, porque eu assisti aquele Jornada nas Estrelas e tinha o Dr. McCoy lá, que tinha aquele aparelho tricorder, que era um aparelho que todo mundo tinha em casa, você só passava o aparelho do corpo das pessoas e ele já dava diagnóstico por imagem, já dizia nível dos principais indicadores aí de exames. Se tem médico preocupado com a telemedicina, isso aí então acaba com o médico, né? Você pegou um ponto que é muito bom, assim, eu acho que a medicina nunca vai acabar, porque existe uma questão relacional, uma coisa que a tecnologia não vai conseguir substituir nunca, que é a necessidade do vínculo médico-paciente, né? Então a medicina ela é feita de 3 pontos, ela é feita de bons protocolos, então eu tenho que ter embasamento técnico-científico para poder fazer uma boa medicina, eu tenho que ter bons médicos, obviamente, né, para que isso seja colocado em prática, e eu tenho que ter a vontade do paciente de ser curado, de ser tratado. Se qualquer um desses 3 pontos falhar, não existe medicina. Então, se a gente tirar o médico dessa equação, não existe medicina, né? Então, se a gente estiver falando só de bons protocolos organizados por uma máquina e o paciente na outra ponta, eu tenho muita dúvida. Eu acho que a medicina ela é um ramo do conhecimento humano que talvez não desapareça. Porque desde antes de existir medicina já existia a necessidade de medicina organizada, né? Já existia a necessidade do vínculo, né? As pessoas precisam se vincular para poderem se auto-engajarem, para poderem se cuidarem, para poderem ser tratadas, enfim. Então, acho que esse dilema do médico de achar que ele vai ser substituído por uma máquina é uma fantasia normal, mas ele vai precisar ser o operador da máquina, né? Talvez durante muito, muito, muito tempo ainda, até que a gente tenha talvez pode ser que um dia a gente tenha uma consciência artificial aí que consiga fazer isso, mas acho que a curto prazo não. E você citou a questão, né, de às vezes precisar de um atendimento que tem um especialista que mora em outro estado, tal, e entra nessa questão dos lobbies, né, de que possivelmente, segundo dizem, existe um certo lobby para não aprovação da telemedicina após a pandemia, né, porque a telemedicina que tem agora, ela tem efeito durante a pandemia, depois as regras mudam um pouco, né. Então, assim, essa questão do lobby, na verdade, assim, pro paciente é muito melhor, né? Porque você tem acesso a profissionais que são de outras cidades, de outros estados, talvez, quem sabe, até um barateamento, né? Pela questão de você não precisar também se deslocar, o médico consegue atender mais pacientes, enfim, e tem a maior concorrência também, que às vezes influencia também, né? E como é que você acha que está isso? Existe mesmo essa questão? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas o que eu posso falar para você é que eu infiro que haja, sim, todo tipo de interesse de todo tipo, né? De aprovação e de não aprovação. Todos esses interesses, se existe ou não lobby, e se isso é feito ou não, ele tem que ser o que tem que estar no centro dessa discussão. Sempre é o interesse do paciente, né? É sempre o que é melhor pro paciente. É ele que é o objeto da medicina e ele para quem os cuidados médicos têm que ser direcionados. Eu não acredito que vai haver uma discussão se a telemedicina vai ficar ou não. Eu acho que isso é impossível neste momento, mas eu acho que a discussão ela vai partir para um lado de como se regulamentar a telemedicina, que eu acho que esse tem que ser o grande papel dos conselhos, né? Assim, você citou que é impossível a telemedicina se manter? Ela ser revogada. Ah, tá. Sim, eu acho que é impossível ela ser revogada, porque você não volta atrás de uma tecnologia, né? Eu pelo menos desconheço alguma tecnologia que tenha trazido reais benefícios para a sociedade e que tenha sido descontinuada, né? Acho que não cabe. Eu acho que independente do debate que a gente vem a ter na pós-pandemia, né, sobre essa questão, é importante que seja um debate baseado em fatos, né? Que é o que a gente está fazendo aqui no Tecnocast. Então, todo aquele papo de que a telemedicina não funciona ou que não dá para atender um paciente à distância, enfim, isso é só rumor, é só barulho, né? Não é real, assim. Lógico que tem casos e casos, como o doutor está explicando aqui no Tecnocast, mas no geral a gente vê que sim, é um grande facilitador. Eu vou dizer aqui para vocês, assim, a gente tem feito uma média aqui de 500, 600 consultas dia por telemedicina, agora nesses últimos meses aí, com um Net Promoter Score
a gente avalia o nível de satisfação do usuário acima de 85%, próximo de 90%, com índice de resolubilidade de mais de 90%, ou seja, eu estou encaminhando 10% dos pacientes hoje para unidade de urgência ou para especialistas, e com redução de custo. Então, quando eu vou pensar no tripé dessa equação, eu estou tendo gestão de saúde, quer dizer, o paciente está efetivamente sendo tratado nas suas necessidades de saúde, eu estou tendo satisfação desse paciente, né? Ele avalia pelo Net Promoter Score de uma forma bastante satisfatória, e eu estou gerando economia para as fontes pagadoras e para o próprio paciente, né? Que deixa de ter custos, sejam custos de deslocamentos, custos de própria saúde, né? De pegar alguma coisa aí no pronto-socorro, a própria Covid, ou de ficar submetido a horas, né? O custo de oportunidade dele de não perder horas num pronto-socorro. Então a gente comprova a efetividade. Assim, eu concordo plenamente com você, a gente tem que discutir qualquer discussão que paire sobre a telemedicina, ela tem que ter esses 4 olhares, né? Tem que ter um olhar, esses 3 que eu falei, mais um olhar de ética, né? De privacidade, que essa é uma questão que a gente também tem batido fortemente aqui. Então, telemedicina não é mais, né? Já foi, mas não pode ser mais encarada como consulta por WhatsApp, né? Cara, eu preciso realmente de plataformas com tecnologia robusta que permitam armazenamento de dados, guarda de dados, servidores com níveis de criptografia que impeçam qualquer tipo de vazamento de dados. Então, além de olhar essas questões de efetividade, toda a questão de segurança de dados, eu acho que tudo isso vai estar na discussão e vai ser saudável, vai ser bacana. A gente vai sair com uma oportunidade única e talvez de transformar a saúde no Brasil, né? Que eu botei lá no começo, é tão fragmentada, tão cara, né? Tão custosa, tão cheia de desperdícios. Por que não trazer mais uma ferramenta que possa dar racionalidade para o sistema? Agora, se a telemedicina avançar, e esperamos que avance, né? Porque, enfim, somos todos a favor da tecnologia ajudando as pessoas. O que a gente pode ter no futuro nesse ramo? Sempre que a gente cobre alguma coisa sobre 5G, por exemplo, né? Que as operadoras devem investir aqui no Brasil em 2021, 2022, tem aquela foto mágica da cirurgia remota, né? Porque o 5G ele tem uma latência menor e aí permitiria, né, diversas aplicações, e algumas delas na medicina. Tem alguma coisa aí que você vislumbra aí de tendência para esse setor? Sim, eu tive a oportunidade de um ano passado assistir uma conferência com talvez um dos maiores especialistas em telemedicina do mundo, um professor de cirurgia, infelizmente me fugiu o nome dele agora, mas depois vocês podem pesquisar, ele é de Dubai e ele é especialista em telecirurgia e ele opera pacientes, ele já faz isso, ele opera pacientes nos Estados Unidos que estejam em qualquer lugar do mundo usando robô. E não só ele opera, é impressionante porque ele não está só manipulando o braço robótico do outro lado do mundo, como tem um avatar dele lá, uma espécie de holograma dele na sala que dá mais realidade à presença dele. Assim, um negócio que parecia... Pronto, o futuro chegou. Chegou. Jetsons é real. É real, parecia ficção científica, mas esse cara estava fazendo isso lá, operando um tumor raríssimo, enfim, ele é um cirurgião de abdômen e conduzindo uma cirurgia remota. Não tem dúvida que isso já é uma realidade, né? Assim, a gente já usa esse tipo de tecnologia aqui no Brasil também, a gente tem grandes cirurgiões aqui que usam robótica com muita habilidade e que podem operar isso de qualquer lugar do mundo, né? Esse é o ponto. Doutor, como última pergunta, eu queria saber a sua opinião a respeito da atual fase. Será que esse cenário de pandemia que favorece a telemedicina de alguma forma funciona como se fosse um grande experimento? Porque, por exemplo, eu tenho um exemplo meio triste, mas interessante. Eu li esses dias o relato de uma médica que, atendendo por telemedicina, recebeu o exame de um paciente e esse paciente tinha um tumor no fígado. E ela ficou bem, assim, consternada
porque ela deu essa notícia à distância. E eu acho que esse é um assunto bem delicado para tratar à distância, né? Afinal de contas, é um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, eu acho que esse seria um exemplo de caso que deveria ser discutido, sabe? Até que ponto você pode dar certas informações remotamente ou não. E além das questões técnicas, né? Será que a gente precisa melhorar alguma coisa nos aplicativos? Ou será que a gente precisa ter conexões mais rápidas? Enfim, dá para dizer que esse atual momento, tanto em termos técnicos quanto em termos legais ou termos éticos, serve como um grande experimento? Não tenho dúvida. Eu acho que sim, é um grande laboratório. A gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né? Então, os médicos estão aprendendo questões das fronteiras, né? Essas novas propedêuticas e novas formas de se relacionar com o paciente. Os pacientes estão aprendendo também a como se posicionarem em relação aos médicos nesse momento. Acho que os legisladores estão muito atentos. Eu tenho conversado aí com grandes escritórios de direito que estão bastante atentos a essas questões todas de privacidade de dados, de limites éticos, né? Não era o que a gente queria, obviamente, né? O pior cenário para você fazer um laboratório, eu acho que é o cenário de crise, porque ele tem variáveis que né, quando você quer fazer um experimento de laboratório, geralmente o que você faz? Você isola todas as variáveis complicadoras e toca o seu experimento e vai ajustando. Aqui é justamente ao contrário. A gente está com todas as variáveis complicadoras dentro do modelo e tem que tocar o modelo. Mas, por outro lado, também permite um amadurecimento mais rápido, né? Questões que demorariam talvez meses aí para serem entendidas, estão sendo entendidas em dias e acho que sim, quando a gente sair desse cenário que está mais caótico agora, a gente já vai sair desse cenário com maturidade, aquele negócio de aprender no fogo, né? No calor mesmo do pior cenário possível, e aí a gente vai ter que discutir isso à luz depois da cabeça fria, né? Do experimento de novo controlado, de todas as fases aí com as variáveis sob controle. A gente vai entender o que aconteceu, mas de novo eu reforço que mesmo nesse cenário que tem variáveis que são incontroláveis, o que a gente está vendo é que, primeiro, é efetivo, segundo, trata, o paciente está sendo tratado, terceiro, o paciente está satisfeito, né? Ele está gostando da experiência e a gente está conseguindo manter essas fronteiras ético-jurídicas, legais, aí todas de uma forma bem clara. Essa é a nossa grande preocupação, né? Fazer tudo isso, mas fazer tudo isso de uma forma muito responsável, até para servir também de case, né? A gente vai precisar de bons cases depois que embasem essas discussões. Não tenho dúvida que hoje a gente está talvez seja a maior plataforma de telemedicina do país em atividade hoje, está com 5 milhões de usuários. Muita gente, mais que população de alguns países europeus, né? Então, eu acho que é uma grande experiência. A gente vai poder contribuir, esperamos, né, poder contribuir aí com essas discussões. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou desse papo? Pra mim casou muito bem, gente, o papo da caixa postal. A hora que o nosso ouvinte falou sobre a burocracia lá do TSE, de pagar boleto, com esse papo de telemedicina também, né? A gente não precisar mais ir no médico pra coisas simples e tudo mais. Vamos simplificar as coisas e parar de perder tempo, sabe? Vamos, né? Tem tecnologia pra isso. Dá pra fazer. Usar a tecnologia a favor da gente, né? Já que tá disponível aí. E a gente tá num momento propício pra isso, né? Pra discutir essas questões. Então manda pra gente também a opinião de vocês, tecnocast@tecnoblog.net, pelo Twitter, @tecnocast, pela comunidade.tecnoblog.net, ou puxa uma conversa com a gente lá nas redes sociais. Em todas eu sou @mobilon, @Paulo Riga e @ealecrim. Não deixa também de ler a matéria do Alecrim, que a matéria completa tem mais informações também. O link tá na descrição deste Tecnocast. A gente fica por aqui, mas voltamos com outro episódio na semana que vem. Até lá! Falou! Até mais! Tem toda uma preocupação com segurança, com
Tá foda hoje. Com Privacidade. cacete. Azeite, cara, azeite.